someone to save me. No, and don't come running to blame me. From miles away, I can tell. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos hoje com mais uma videoaula maravilhosa desta peça. Vocês estavam bastante ansiosa, né? Para que eu trouxesse para vocês. E hoje eu consegui editar e finalizada. Vou mostrar aqui com detalhes para vocês. Essa peça, ela pode ser usada como decoração de mesa posta. Aqui no centro, eu trabalhei o ponto X, um ponto que tem um rendimento muito bom. E ele não fica uma peça molenga, fica com caimento ideal, gente, muito bom. E sem falar desse bico maravilhoso aqui, para agregar aí mais charme à nossa peça, né? Esse mesmo motivo aqui do centro, você pode estar confeccionando tapetes, fazendo a base. Ele é um ponto de rendimento muito bom, é como se você levasse duas carreiras em uma só. Aqui, para ele ter apenas esse comprimento, eu trabalhei 8 carreiras. Se eu fosse trabalhar num ponto normal, eu teria que fazer 16 carreiras para ter esse comprimento, tá? E você pode estar usando para fazer tapetes, caminhos de mesa. Aqui mesmo você pode observar que dá para trabalhar a largura como se você fosse seguir como um trilho de mesa, e você vai fazendo todo o comprimento e depois só vir trabalhando o acabamento em volta, vai dar uma peça muito linda. Aqui, o lado dele correto é esse, para que os pontos X fiquem assim alinhadinhos, tá? Coloquei o prato aqui para que vocês possam ter uma ideia mais ou menos, olha, como ele comporta muito bem. Aí aqui do lado pode ser colocado os talheres, né? Ficou muito lindo, um charme essa peça. Eu ainda não elaborei o porta-copo, eu estou aqui tentando, né, ver o que dá para fazer, porque aqui o acabamento é bem grande, mas às vezes eu posso diminuir e fazer com acabamento menor. Mas eu vou estar estudando e vou trazer aqui para vocês. O nosso lugar americano, ele ficou medindo 50 centímetros de largura, né, de assim, e de altura ficou 40 centímetros, tá? É um tamanho muito bom, gente, vai ficar muito linda aí na sua mesa posta. A minha peça, ela ficou aqui pesando 191 gramas, tá bom? Lembrando que eu utilizei 3 fios e aqui está a etiqueta. Agora eu vou passar para vocês a quantidade de cada cor utilizada. Na parte aqui, né, na parte da minha base, eu utilizei o amarelo ouro 14,49, Barroco Max Color da Círculo, e eu consegui confeccionar esses 2 lugar americano e ainda me sobrou do mesmo novelo. Eu usei o novelo de 400 gramas e ainda me sobrou aqui. Então, com um novelo de 400 gramas, você consegue confeccionar 2 lugar americano e meio. Então, você consegue dar início ao terceiro também, tá? Aqui nessa parte que tem esse laranja, né, uma cor mais escura, eu utilizei o 4131, bem pouquinho, utilizei apenas 35 gramas para cada lugar americano. Então, aqui vem 200 gramas, você vai conseguir fazer esse acabamento em várias peças, tá? E na parte do detalhe, onde a gente utilizou aqui o fio encanto, eu utilizei a cor 4131, é a mesma cor desse mais escurinho aqui, super para combinar. Caso você não tenha um encanto, você pode adicionar essa mesma cor, fazendo aqui todo o acabamento da peça, ok? E eu utilizei, gente, apenas 10 gramas para cada lugar americano, bem pouquinho, né? Então, você vai confeccionar várias peças. Vamos utilizar agulha 3,5 soft, tesoura para remate, e também vamos precisar de uma agulha de tapeceiro para fazer a finalização do fio encanto, ok? Todos esses materiais vocês encontram lá no site do Armarinho São José e chega certinho aí para vocês. Em relação a fios, a dicas, eu estarei gravando um vídeo lá no nosso canal de vlog, passando várias dicas para vocês com esse mesmo modelinho, sugestão de venda. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal de vlog, o link está aqui na descrição do vídeo e eu espero vocês lá também. Agora, bora lá para nossa aulinha. Bom, pessoal, para iniciar a nossa peça, nós vamos fazer o nozinho tradicional e vamos trabalhar aqui no total de 55 correntinhas, tá? Para a largura que vamos trabalhar.
Trabalhadas 55 correntes, nós vamos dar uma laçada. Vamos agora iniciar o nosso ponto X e nós vamos fazer o seguinte: ignora a alcinha que está na agulha e você vai voltar contando 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Na sétima, nós vamos entrar com o ponto, tá? Vai fazer aqui, ó, 3 laçadinhas, como se fosse um ponto alto triplo. E vai buscar o fio, certo? Feito isso, você ficou aqui no total de 4 alcinhas, sem contar a da corrente, ok? Vamos dar mais uma laçada e passar só nas duas primeiras, ó, nas duas primeiras. Agora, eu vou esquecer esse restante, vou dar uma outra laçada, vou pular uma correntinha e vou no próximo ponto e vou aqui dar outra laçadinha. E agora, eu vou fechar como se fosse um ponto alto, passando as duas primeiras. E agora, ó, essas 3 aqui, eu vou estar passando com essa laçada. Dou a laçadinha e passo nessas 3, ok? Agora, eu fiquei novamente com 3 alcinhas na agulha, contando com a da corrente, e vou finalizar como se fosse um ponto alto, ó. 1 e 2, finalizei. Então, aqui, ó, nós estamos trabalhando o ponto X, já fizemos a primeira perninha, a segunda e a terceira. Para fazer a quarta, nós vamos fazer uma corrente e dar uma laçada. Temos aqui, ó, na junção, 3 alcinhas. Você vai entrar por essas 3 alcinhas e vai buscar o fio e fazer como se fosse um ponto alto, olha, passando as duas primeiras e as duas últimas. Aqui nós temos o nosso primeiro ponto X. Essas 5 correntinhas são sempre as da laterais, tá? Vamos de novo. Para seguir para o próximo ponto X, não é necessário fazer corrente e nem pular ponto de base. A única parte que tem correntinha é aqui no meio do X, e a única parte que pulamos um ponto de baixo é no meio do X, na parte de baixo, tá? Então, vamos lá. 3 laçadinhas na agulha, vem no próximo ponto, busca o fio, vai passar as 2 laçadinhas primeiro, ok, já fizemos a primeira perninha. Vai dar uma laçada, vai pular um ponto de base, vai entrar no próximo e busca o fio. Agora, eu vou finalizar aqui, ó, passando as 2 primeiras e essas 3 aqui, ó. Então, eu busco o fio e passo nas 3. Ok, já fizemos as 2 perninhas. Agora, a terceira perninha eu finalizo, ó, passando as 2 primeiras e as 2 últimas como se fosse um ponto alto comum. Uma corrente de separação, agora vamos para a quarta perninha. Uma laçadinha somente, entra aqui na junção onde tem essas 3 alcinhas e vai buscar o fio e vai finalizar passando as 2 primeiras e as 2 últimas como se fosse um ponto alto. Novamente, eu tenho o segundo ponto X. Vamos mais um pouquinho para vocês decorarem o ponto, né? Então, vamos lá. 3 laçadinhas, vem no próximo ponto de base, passa as 2 primeiras alças. Uma laçada, pula um ponto de base, vem no próximo, e agora você vai passar as 2 primeiras e as 3 aqui, ó. Ok, agora vamos finalizar como se fosse um ponto baixo, ponto alto, perdão, as 2 primeiras e as 2 últimas. Uma correntinha, volta na junção, dá uma laçada, ok? Não vai esquecer da laçadinha. E fecha como se fosse um ponto alto, certo? Agora, eu vou um pouquinho mais rápido para vocês entenderem. 3 laçadas, vem no próximo ponto de base e passa as 2 primeiras alças. Uma laçada, pula um ponto de base, vem no próximo. E agora, eu dou outra laçada nas 2 primeiras e nas 3 alcinhas da junção. Fiquei com 3, passo as 2 primeiras e as 2 últimas. Uma correntinha, vem aqui, ó, na junção e coloca um ponto alto, certo? Parece complicado, gente, mas conforme vocês vão fazendo, você vai pegar a prática, tá? E essa base, né, esse ponto, ele fica muito bonito para tapete também. Então, a gente vai trabalhar isso toda a correntinha nossa, seguindo dessa forma, tá bom?
Se você ficou com dúvida, pode voltar o vídeo novamente, tá? E chegando aqui no finalzinho, eu retorno com vocês. Ok, pessoal, trabalhei toda a extensão da minha peça e ficamos aqui com 16 pontinhos X, sem contar aqui os pontos da lateral, tá? E chegando aqui no final, tem apenas uma correntinha para eu finalizar. E para finalizar, nós vamos terminar com um ponto alto triplo para ficar mais ou menos parecido com as 5 correntinhas aqui iniciais, tá? Então, nós damos 3 laçadinhas na agulha, vem aqui, ó, na última correntinha e puxa o fio. Você vai passar as 2 primeiras, as 2 segunda, as 2 terceira, opa, aqui enroscou um fiozinho, e vai finalizar esse ponto alto triplo. Olha só como é que ele fica na mesma altura do ponto X, tá? Então, aqui nós temos a primeira carreira. Essa base, ela é muito fácil, é só repetição. Então, para seguir adiante, você vai trabalhar 5 correntes, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Fez as 5 correntes, você apenas vira a peça e vai repetir ponto X sobre ponto X. Agora, vai ficar fácil você ser guiada pela carreira de baixo. 3 laçadinhas, vem aqui, ó, nesse primeiro alcinho aqui, ó, do ponto X, você vai entrar, vai passar as 2 primeiras alças, dá uma laçada, pula essa correntinha, igual a gente pula aqui um ponto, você pula essa correntinha e vem aqui, ó, na próxima perninha do ponto X. E vai agora puxar passando pelas 2 primeiras e as 3 laçadinhas da junção. Feito isso, passa as 2 e finaliza, como se fosse um ponto alto. Uma corrente de separação, uma laçadinha, vem aqui na junção e vai fazer um ponto alto, ó. Ok, temos aqui o nosso primeiro ponto X da segunda carreira. Sem correntinha nenhuma, vem para o próximo. 3 laçadas, entra aqui, ó, na perninha do ponto X da carreira anterior, passa as 2 primeiras. Uma laçada, vem na próxima perninha, passa as 2 primeiras e as 3, fechando essas 2 perninhas. E agora, finaliza como se fosse um ponto alto. Uma correntinha, vem aqui na junção e faz um pontinho alto. Certo, gente? Bem gostosinho de fazer. Como eu falei para vocês, é um pouco difícil no começo, porque até você pegar o ritmo, né? A gente apanha um pouquinho, mas nossa, e rende porque é um ponto grande, ele é bem longo, é como se você fizesse 2 carreiras em uma só, né? Se você for analisar, aqui, ó, é uma carreira e aqui é 2, e você vai levando como se fosse 2 carreiras na parte do tamanho, tá? Bom, pessoal, a gente vai seguir dessa forma a nossa peça, que a base dela vai ser exatamente assim. Agora, a gente vai fazer o seguinte: a quantidade de carreira para o tamanho, né, do americano que eu quero. Eu vou trabalhar aqui, ó, no total de 8 carreirinhas, tá? De ida e volta. Lembrando que chegou no final, você vai fazer um ponto alto triplo aqui, ó, na última correntinha. Quando chegar aqui, eu vou mostrar para vocês. E quando for subir para a próxima carreira, a gente sempre faz 5 correntinhas, tá? Então, eu vou concluir mais essa carreirinha e quando chegar aqui, eu reforço junto com vocês. Ok, chegamos aqui no finalzinho. Fiz meu último ponto X, eu vou dar 3 laçadinhas. Aqui nós temos as 5 correntinhas. Você vai entrar aqui, ó, nessa última aqui em cima e vai fazer o ponto alto triplo, passando as 2 primeiras laçadas, as 2 segunda, as 2 terceira e vai finalizar. Olha como que fica bem certinho, gente, ó, bem certinho, tá? E aí, para dar sequência, você novamente vai subir as 5 correntes, ó. Subiu, vira o trabalho, 3 laçadinhas e já vai repetir o ponto alto em X, né? Vem aqui no próximo, finaliza as 3 alças,
Agora, finaliza como um ponto alto, uma corrente, dá uma laçada, venha na junção e finaliza com um ponto alto, certo? Vai ficando dessa forma aqui. Bom, pessoal, nós vamos trabalhar aqui no total de 8 carreirinhas e essa é a medida que eu quero para a minha peça, mas se você quiser continuar fazendo mais, você também pode. Assim como eu expliquei para vocês, essa base, ela também serve para tapetes. Então, caso você queira fazer um tapete, você pode aumentar na largura e seguir adiante até o tamanho que você quiser. Porque aí depois você vai acrescentar, né? Vai fazer um acabamento com ponto baixo e vai adicionar bico também, tá? E aí você pode controlar a largura e o comprimento da sua peça. Então, eu vou fazer o meu e já retorno com vocês. Ok, pessoal, trabalhei aqui as minhas 8 carreiras, fazendo o ponto X. Olha como que ele fica certinho. Esse ponto fica muito lindo, gente. E ele, por ser vazado, ele ainda fica bem firminho, tá? Então, ele fica dessa forma. E agora, a gente vai dar sequência para a próxima carreira. Eu finalizei aqui, ó, com um ponto alto triplo. Fiz uma correntinha. Agora, a gente vai trabalhar em voltas circulares, tá? Você vai entrar aqui, ó, dentro do ponto alto e vai fazer um pontinho baixo. E vamos descer essa lateral da nossa peça, trabalhando aqui, ó, abraçando esse ponto alto triplo, fazendo 1, 2, 3, 4 pontinhos baixos. Esse primeiro eu fiz na pontinha dele, então ele não conta porque ele é para viradinha, tá? E aqui, nesses intervalos, nós vamos colocar 4 pontos baixos. Fiz aqui no primeiro, eu venho para o próximo, onde tem as 5 correntinhas. Trabalho 1, 2, 3, 4 pontinhos baixos. Procura deixar ele bem distribuído, tá? Para ficar certinho a sua lateral. E nós vamos descer assim até lá embaixo, fazendo para cada carreira, né? Que seria essa parte aqui de intervalo, 4 pontinhos baixos. Chegamos aqui no final, eu coloquei um ponto baixo, vou colocar o segundo, o terceiro e o quarto. Nós temos aqui, ó, o pontinho da viradinha, tá? Igual a gente fez aqui só um, e nas viradinhas são 2. Só que aí eu completo o segundo aqui quando eu voltar. E aqui, ó, você tem a primeira correntinha, não é a do ponto, tá? A da correntinha. Você dá uma puxadinha aqui, ó. Você entra dentro dela, coloca um ponto e o segundo ponto, só pra gente poder fazer a viradinha aqui, tá bom? Feito isso, nós vamos trabalhar essa outra lateral, que será ponto sobre ponto. Nós temos aqui aonde saiu esse ponto, você vai adicionar um ponto baixo. Nós temos o intervalo, aonde tem uma correntinha, entra nesse intervalo e coloca um pontinho baixo. Aqui tem um nozinho, gente, que eu precisei cortar o fio, mas vamos lá. Agora, temos aqui, ó, o outro ponto de base. Um ponto alto, deixa eu esconder esse fio. Agora, eu tenho ponto de base novamente, um ponto baixo, eu falei ponto alto, né? Desculpa, gente. O intervalo. E agora, aqui, novamente, o ponto de base. Então, você vai trabalhar ponto sobre ponto, não vamos pular nenhum, tá? A gente fez aqui no total, né? Nessa lateral, nós ficamos no total de 50 correntinhas, porque 5 a gente fez para virar, né? Então, você vai trabalhar ponto sobre ponto. Olha, quase que eu erro aqui, entrando entre o ponto X, e não é. É ponto sobre ponto, ó. Apenas aqui nessa correntinha que eu entro no intervalo, tá? E aí, a gente vai dar sequência fazendo essa lateral todinha dessa forma. Ok, completei toda a minha carreira, cheguei aqui, ó. Eu tenho o último ponto onde está saindo esse ponto alto triplo. Eu entro aqui, ó, no pezinho dele, faço 2 pontinhos baixos. E agora, eu vou trabalhar a minha segunda lateral, que é a lateral menor, fazendo 4 pontos baixos. Aproveita e já esconde esse fiozinho que a gente iniciou, tá? Vem no próximo intervalo
e adiciona novamente 4 pontinhos baixos. E assim nós vamos seguir dando a volta na nossa peça, tá? Aqui nessa lateral menor, a gente vai colocando 4 pontos baixos para cada intervalo. E na parte reta, é ponto sobre ponto. Lembrando que chegando aqui nesse cantinho, ó, tem a última correntinha, você vai adicionar 2 pontinhos baixos aqui dentro e seguir adiante, tá? Vou dar a volta aqui no meu e já retorno com vocês. Ok, concluí aqui toda a minha volta. Olha só como que tá ficando. Ele fica um pouquinho ensaiado, tá? Mas a gente tem a nossa segunda carreira que vai deixar a peça mais firme. Cheguei aqui, eu fiz o meu último ponto baixo, agora eu tenho que acrescentar o segundo aqui da viradinha, ó. Então, eu entro e faço um ponto baixo. E agora, nós vamos dar sequência da seguinte forma, nós vamos trabalhar a laçadinha de trás, tá? Então, aqui, ó, você entra, faz um ponto baixíssimo e uma correntinha. Nesse mesmo ponto, você vai pegar a laçadinha de trás e vai fazer um ponto baixo, ok? Vem para o próximo, um ponto baixo. E você vai descendo ponto por ponto, trabalhando apenas a laçadinha de trás, acrescentando um ponto baixo, tá? Na viradinha, eu volto com vocês. Aqui, a gente está iniciando com ponto sobre ponto, que na volta a gente adiciona um aumento aqui, tá bom? Então, vamos descer trabalhando a nossa lateral dessa forma. Belezinha, olha como que já ficou mais retinho, conforme a gente vai descendo. Agora, chegou a parte do aumento, que é aqui na viradinha. Nós temos 2 pontinhos baixos aqui na ponta. Você vai fazer o aumento nesse primeiro, que fica aqui, ó, na lateral menor, tá? Então, você entra no primeiro e faz 1, 2 e 3 pontinhos baixos no mesmo lugar. Vai virar a sua peça, agora nós temos a lateral maior, e aqui você vai trabalhar da mesma forma, só que com apenas um ponto para cada ponto de base, igual a gente vem trabalhando, tá? Quando chegar ali na viradinha, eu retorno com vocês novamente. Prontinho, mais uma lateral feita. E chegando aqui no meu canto, ó. Lembra que eu falei para vocês que o aumento fica no primeiro da lateral menor? Então, aqui tem o primeiro aumento da lateral maior, você vai fazer um ponto baixo. E aqui tem o segundo aumento, né, que tá no mesmo espaço. Aqui nesse segundo, você adiciona 3 pontinhos baixos, ó. Coloca o terceiro e fica assim. E agora, a gente desce essa lateral menor, fazendo ponto baixo sobre cada ponto, tá? Chegando aqui, é da mesma forma, o primeiro dessa lateral, você coloca 3. Aqui no segundo, é um pontinho apenas, tá? Então, vamos lá. Ok, pessoal, finalizamos aqui a nossa carreira, olha como que fica bem mais retinho, né? Agora aqui, ó, quando a gente for finalizar essa carreira, nós vamos finalizar um pouquinho diferente, porque tem a emenda, tá? Então, ó, se vocês observarem, eu fiz ponto baixo aqui desse ponto e fiz o ponto baixo aqui, ó, dessa correntinha, onde a gente fez 2 pontos baixos, tá? Lembra que a gente faz o aumento no segundo ponto baixo, que fica desse lado aqui. Então, como a gente fez a emenda, ficou uma laçadinha sobrando aqui. Ó, esse ponto baixo é do segundo, mas ficou essa laçadinha aqui. Então, nós vamos trabalhar nela apenas 2 pontos baixos, tá? Não vai dar diferença no seu trabalho. 2 pontos baixos. Aqui seria o terceiro, a gente teria que fazer esses 2 aqui. Mas se eu fizer, vai ficar remontoado, porque é emenda. Então, a gente só faz os 2 pontos baixos, vem aqui nesse, ó, e faz um baixíssimo, tá? Então, automaticamente, ficamos com 3 pontos, porém, 2 desse lado e 1 desse, tá? Isso não interfere em nada, mas se você conseguir fazer a sua viradinha perfeitinha, pode fazer. Agora, nós vamos seguir para a nossa carreira de argolinhas para dar início ao nosso bico, tá? Você vai fazer uma correntinha inicial e nesse mesmo ponto, um pontinho baixo. 3 correntinhas, vai pular 2 pontos de base e entrar no terceiro, um ponto baixo. 3 correntinhas, pula 2 pontos de base, entra no terceiro, um ponto baixo. E vamos seguir assim até o final dessa lateral. Chegamos aqui no final da nossa carreira.
Vamos fazer aqui, ó, 3 correntinhas, pula 2 pontos de base. Temos aqui 3 pontos altos no mesmo canto, correto? Você vai pular 2 de base e vai entrar no primeiro desses 3. Faz 1, 2, 3 correntinhas, pula apenas o do meio e vem no terceiro, ó, tá? Porque aqui vai ser o canto do nosso trabalho, então, você tem que pular apenas um pontinho. Então, pessoal, aqui a gente vai fazer a argolinha quando finalizar a carreira. Então, vamos contar como se ela já estivesse aqui. Seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 argolinha. Virou o trabalho, novamente você vai trabalhar 1, 2, 3 correntinhas, pula 2 pontos de base, entra no terceiro. E assim você vai dar a volta toda na sua peça. Apenas lá no canto que você vai pular, apenas, né, tem 3 pontinhos baixos junto, você vai prender um ponto baixo no primeiro, pula o do meio e um ponto baixo no terceiro, para ficar essa argolinha menor aqui, ok? Chegou aqui no próximo canto, ó, 3 correntinhas, pula 2 pontos de base, entra no primeiro ponto dos 3 baixos no mesmo lugar, 1, 2, 3, pula o segundo ponto e entra no terceiro. E assim você vira e vai dar sequência à sua outra lateral. Finalizando aqui a nossa carreira maior, aqui nessa carreira maior, contando com a alcinha do canto, nós ficamos com 19 argolinhas, tá? Vamos aqui finalizar com 3 correntinhas, pula 2 pontos, entra no próximo, um ponto baixo. E você vai observar que sobrou um, dá impressão de 2 por causa da alcinha da emenda. E você vai trabalhar aqui, ó, 3 correntinhas, vem aqui no ponto baixo e vai fazer um ponto baixíssimo. E aqui ficou a argolinha do canto. Bom, pessoal, deixa eu só dar uma mostrada para vocês, ó, como que fica. Conforme a gente vai trabalhando, ele se alinha bem, fica bem certinho. Agora, a gente vai trabalhar, né, aqui seguindo a sequência do nosso bico. Aqui mesmo, onde eu prendi com ponto baixíssimo, eu vou caminhar aqui, ó, pela correntinha eu faço um baixíssimo, só para eu chegar aqui no centro dessa argola. Faço um pontinho baixo. 1, 2, 3 correntes, próxima argola, um pontinho baixo. Aqui nessa argola vai ser um conjunto de pontos altos que a gente vai colocar na volta, tá? Dou uma laçada sem correntinha nenhuma na próxima argola, eu vou adicionar 7 pontos altos. Então, eu já fiz 2, 3, 4, 5, 6 e agora 7. 7 pontinhos baixos, tá vendo? Venho na próxima argola, um ponto baixo, 3 correntes, próxima argola, um ponto baixo. E na próxima, eu vou colocar novamente esse conjunto de 7 pontos altos. E você vai trabalhar assim, fazendo, né, essa divisão, tá? Leque, próxima argola, ponto baixo, 3 correntes, próxima argola, ponto baixo. E assim por diante. Ok? Por enquanto, eu tenho 3 leques, mas aqui é no total de 5, porque é um aqui na ponta, os 3 aqui na lateral e o quinto aqui na outra ponta, tá? Então, eu faço uma argolinha, sem corrente nenhuma, cheguei aqui na minha ponta, eu vou adicionar novamente 7 pontos altos. Cinco, 6 e o sétimo, tá? Fez os 7 pontos, você vai virar agora para a lateral maior, vem aqui na argolinha, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, na próxima argolinha, um ponto baixo. Então, agora, a gente vai dar sequência nessa lateral maior, fazendo igual fizemos aqui na menor, tá? Leque, baixo, nas 2 argolinhas, 3 correntinhas de separação. E eu encontro com vocês aqui. Ok, dei toda a volta na minha peça. Olha, aqui na parte maior, contando com o canto, ficamos com 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E a lateral menor, contando com o canto novamente, 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Agora, a gente vai finalizar aqui, eu fiz os meus 7 pontos altos. Lembra que neste pontinho baixo que iniciamos, eu entro e vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui, pessoal, se você não quiser cortar o fio, você pode reservá-lo, tá? Eu prefiro cortar. Então, aqui eu tiro. Agora, eu vou fazer a troca de cor. Eu vou estar entrando com o Barroco Max Color na cor 4131. Essa cor é lindíssima, gente. Ele é um pouquinho mais escuro que esta cor que nós estamos usando. Então, aqui, ó, nós temos a argola e nós vamos iniciar direto pelo leque, tá? Para ficar mais fácil. Então, aqui vai ser o seguinte, nós temos aqui 7 pontos baixos. Você vai entrar aqui, ó, no terceiro, pega o seu fio, entra no terceiro ponto alto. E vai fazer aqui, ó, um ponto baixo, 3 correntinhas, pula um ponto de base, vem no próximo e um ponto baixo, bem no canto do nosso trabalho, tá? E da mesma forma, pulamos 2 pontos baixos, pontos altos aqui, aqui também sobra, tá? 3 correntinhas, 1, 2 e 3. Vamos dar uma laçada e nessa argolinha de 3 correntes, vamos fazer 2 pontos altos fechados junto. Então, a gente faz um meio ponto, né? Um ponto alto inacabado, dou mais uma laçada, faço o segundo ponto inacabado. Fiquei com 3 alcinhas, agora sim, eu finalizo os 2 pontos juntos, tá? 3 correntinhas de separação, volta no mesmo intervalo e faz novamente esses 2 pontos, ó. Um ponto inacabado, o segundo, e agora finaliza. Eu sempre falo meio ponto, mas na realidade são 2 pontos altos, inacabados e fechados juntos, tá? 3 correntinhas de separação novamente. Agora aqui, sem ser o leque do canto, no canto a gente faz 2 pontos baixos, né? Separados por 3 correntes. Nesses da laterais, você vai fazer apenas um ponto baixo. Vai contar 3 pontos altos no quarto, um ponto baixo somente. 3 correntinhas, vem na argolinha e vamos repetir esses 2 pontos altos fechados junto. 3 correntinhas de separação, volta, mais 2 pontos altos fechados juntos. Fechou, 3 correntinhas, vem aqui no leque, conta 1, 2, 3 no quarto, um ponto baixo. Novamente, 3 correntinhas, vem aqui, 2 pontos altos fechados junto, 3 correntes, opa. O segundo grupinho de 2 pontos fechados junto. E agora, vamos lá, 3 correntinhas. Vem no leque, no de número 4, coloca um ponto baixo. E 3 correntinhas. Agora, aqui, ó, nós estamos chegando aqui no canto do nosso trabalho. Então, vamos fazer aqui o ponto alto, que é os 2 fechados junto, 3 correntes, e repetir mais 2 pontinhos. E agora, ó, 3 correntinhas, vai entrar no terceiro. 1, 2, 3, um ponto baixo. 3 correntinhas, pula um ponto e vai no próximo, um ponto baixo. Sobrou 2, igual a gente deixou 2 aqui no início. 1, 2, 3, vira o trabalho, agora nós vamos para a lateral maior. E você vai seguir com o ponto alto, né? O grupinho de ponto alto fechado, opa, junto, tá? Então, pessoal, eu só queria afirmar com vocês que a única diferença aqui no canto, né, nas pontas, tem essa argolinha aqui no leque. E nesses aqui, ó, da lateral, é somente um ponto baixo, tá vendo, ó? 3 correntes, um ponto baixo. Vamos dar a volta toda na nossa peça. Ok, completei toda a minha volta. Olha como que fica. Agora, a gente vai finalizar aqui essa carreira. 3 correntinhas, vem aqui no ponto baixíssimo e faço outro baixíssimo. Ponto baixo, eu faço um baixíssimo. Aqui, novamente, eu vou arrematar, mas é como eu disse, se você quiser reservar o fio para a próxima carreira, tudo bem.
Agora, nós vamos voltar novamente com esse amarelo lindo e nós vamos fazer o seguinte. Aqui, ó, aonde eu deixei esse fiozinho, eu passo ele pra cá, pego o meu fio mais claro e faço um ponto baixo por cima desse fio, facilitando ali o meu arremate depois, tá? Ele fica assim, ok? Nós vamos fazer uma correntinha de separação e dentro dessa argola, já vou trazer esses outros 2 fios, ó, vou dar uma laçada e vou trabalhar novamente 7 pontos altos. Então, eu tenho 2, 3, 4, 5, 6 e agora o 7º. 7 pontinhos altos aqui, ó, no canto da nossa peça, tá? E aqui, ó, novamente nessa alça, eu venho, tem que fazer uma correntinha, tá? De separação. Eu venho e faço um ponto baixo. Aqui eu tenho esse leque, né, que a gente trabalhou aqui, que é 2 pontos altos fechados juntos. Eu vou trabalhar dentro dele, novamente, 7 pontos altos. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Fica um pouquinho apertado, mas cabe certinho, tá? 7. Aqui, agora, ó, apenas aqui nesse leque que eu trabalhei o ponto baixo nesses intervalos, porque se não tem aqui, fica muito repuxado, tá? Agora, aqui na lateral, tá vendo esse ponto baixo que a gente fez aqui em cima do leque? Nós vamos fazer em cima dele, tá bom? Então, você faz uma corrente de separação, vem nesse ponto baixo e coloca um ponto baixo também, tá? Nas laterais são assim. Uma corrente novamente, vem para o seu leque e trabalhe os 7 pontos altos. Fez os 7 pontos altos, uma corrente novamente, vem aqui no ponto baixo e coloca. E a gente vai trabalhando assim até chegar aqui no canto. Chegamos aqui, ó, no canto, aí já muda. Ao invés da gente fazer o ponto baixo em cima de ponto baixo, ó, nós vem aqui na argola, uma correntinha, vem na argola, um ponto baixo. Uma correntinha e agora vem nessa próxima argola e vai trabalhar os 7 pontos altos, tá? E assim é a diferença dos cantos, porque se a gente não colocar esse ponto baixo nessa argola, fica repuxado o cantinho da nossa peça, tá? Por isso que é assim. Deixa eu terminar aqui e mostrar para vocês mais uma vez. 7 pontos, uma correntinha, vira peça. E aqui nessa argolinha, um ponto baixo. Uma correntinha novamente e vem aqui trabalhar o seu leque de 7 pontos normal, tá? Então, é assim a gente vai dar a volta, gente, ó, fica dessa forma. Deixa eu mostrar aqui pra vocês certinho, ó. Tá vendo? Não fica repuxado e assim a gente vai colocando apenas nas laterais. Chegou no canto, é dessa forma, ok? Ok, completei aqui toda a minha carreira. Agora, vamos finalizar aqui juntos. Fiz os 7 pontos altos, aqui eu tenho ponto baixo. Eu vou fazer um ponto baixíssimo, travo o fio e agora eu vou arrematar. Aqui, nós já finalizamos com esta cor. E eu vou voltar novamente com esse daqui mais escurinho. E nós vamos iniciar justamente aqui aonde nós finalizamos. Passo o fio na agulha, vem nesse ponto baixo, ajeita bem e faz um ponto baixo aqui para ele, tá? Deixa o fiozinho para trás. Aqui nós vamos subir 3 correntes, 1, 2 e 3. Aqui no nosso canto, nós temos 7 pontos altos, né? Então, você vai contar 1, 2, 3. Chegou aqui no quarto, você vai fazer um pontinho baixo. Vamos trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Volta no mesmo pontinho de base, um ponto baixo.
Agora, vamos fazer 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Volta no mesmo ponto de base e um pontinho baixo. E agora, a vez de 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Volta e finaliza novamente com um pontinho baixo. Aqui, ó, nós vamos ficar com esse detalhe aqui em cima do bico. Feito isso, você vai fazer 1, 2, 3 correntes e vai vir aqui nesse ponto baixo, tá? Vem nele e faz um ponto baixo. Então, aqui no canto da nossa peça, é ponto baixo sobre o ponto baixo. Nas demais, vai ter alterações, tá? E também vai ter alteração no biquinho, que eu já vou passar para vocês. Continuamos com 3 correntes. Agora, a gente vai trabalhar a lateral, que vai ser um pouquinho diferente do canto. Aqui na lateral, você vai pular 3 novamente, vem no quarto e faz o seu ponto baixo. Ao invés de fazer 6 correntinhas nesses dois leques, né, nessas duas argolas, nós vamos fazer apenas 5. 1, 2, 3, 4, 5, volta no mesmo lugar, um ponto baixo. A do meio, você vai manter 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, volta, um ponto baixo. E agora, a de 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Volta novamente, um ponto baixo. Primeira alteração que a gente teve aqui foi a quantidade de correntinhas. Aqui eu coloco 6 porque é o canto, tá? E nas laterais você coloca apenas 5. 3 correntinhas. E aqui também é a segunda alteração. Aqui no canto, a gente faz baixo sobre baixo, tá? Nas laterais, a gente faz um detalhe diferente. Então, você vai pegar aqui, ó, por dentro dessa argola. Tá vendo esse fio mais, um amarelo mais escuro? Você entra e vai fazer um ponto baixo inacabado. Dessa forma, ó, entra, puxa o fio. Reserva ele aqui na agulha. Tem aqui, ó, o outro intervalo. Você entra e puxa o fio. Ficamos com 3 laçadas na agulha. E agora, você finaliza. Desta forma. 3 correntinhas. Vem aqui, ó, no quarto ponto do leque e vai fazer a repetição. 5 correntes. Ponto baixo, 8 correntes. Ponto baixo, tudo no mesmo lugar, e 5 correntes. E faz o último ponto baixo. 3 correntinhas para descer. Vou repetir com vocês de novo esse trançadinho que a gente fez aqui, ó. Vem aqui no intervalo, tá vendo, ó? Puxa uma laçada. Reserva na agulha, vem no próximo intervalo, puxa a terceira laçada, ó, ficando com 3. Você puxa outra laçada e finaliza tudo, ele fica meio trançadinho. 3 correntinhas, vem aqui, ó, no quarto ponto, um ponto baixo e vai repetir esse processo. Bom, assim a gente vai dar toda a volta, olha como que vai ficando, tá? A única coisa que vocês têm que ficar atenta é que aqui, ó, nesses pontos baixos, antes e depois do bico, ele não tem esse trançadinho, tá? Senão fica muito remontoado. Aí, você faz dessa forma aqui, tá bom? Eu vou dar continuidade no meu e já volto com vocês. Chegando aqui no finalzinho, fiz o meu último leque, 3 correntinhas. Agora, aqui, ó, nós temos esse ponto baixo. Você entra nele e faz o ponto baixíssimo, tá? Até se você quiser fazer puxando, né, essa laçadinha para trás, fica melhor ainda, ó. Você entra aqui na alcinha do ponto baixo, pega essa laçadinha e traga ela para trás. E aí, você ajusta e trava o fio. E aqui, a gente vai cortar. Aqui, pessoal, vai ser a última carreira do bico. Deixa eu mostrar para vocês. Olha, pessoal, trabalhamos toda a lateral, ficando assim, aqui essa outra, tá vendo? Ó, fica bem certinho. Aqui os biquinhos você vai ajeitando, né, para eles não ficarem torto.
Mas fica uma belezinha essa peça, uma belezinha. Agora, nós vamos entrar com o detalhe do encanto, tá? Aqui, pessoal, esse detalhe é uma carreirinha de ponto baixo trabalhada aqui, ó. É ponto baixíssimo, na verdade. Vai ser trabalhado aqui, só que tem um detalhe. Se você não tiver o fio encanto, você pode usar esse mesmo fio aqui, que nós trabalhamos, para fazer aqui esse detalhe, tá bom? Ou não também, se você não quiser fazer. É bem simples e nós vamos fazer aqui rapidinho, ó. Você vai pegar o fio encanto, fazer o nozinho tradicional e em alguma parte aí, ó, do seu trabalho, não tem necessariamente assim o lado certo, tá? Tá vendo aqui nós temos duas carreirinhas de ponto baixo. Você vai trabalhar aqui, ó, nesse pezinho. Para isso, você vai passar o fio pelo lado avesso. E aqui, ó, tá vendo essa alcinha que a gente deixou de trabalhar? Você vai pegando aqui, ó, bem no pezinho onde entramos com a segunda carreira de ponto baixo. Busca essa laçadinha para o lado direito. E agora, você posiciona a sua peça e você vai vir aqui, ó, no próximo ponto, dá uma laçada e passa. Próximo ponto, dá uma laçada e passa, tá? Você procura fazer esses pontos bem suaves. Se você quiser trocar a agulha 3,5 pela 8, eu até aconselho, porque aqui, como é ponto baixíssimo, a gente tem sempre a tendência de apertar. E fazendo dessa forma, com a agulha mais grossa, vai ficar mais leve. Eu tô afrouxando bem, por isso que o meu não está repuxando, tá? Aí, você vai fazer como se fosse um ponto de costura. Quando chegar aqui na curva, é da mesma forma, só você acompanhar a nervurinha. Aqui nós temos a emenda, ó. Mas eu posso acompanhar a nervurinha certinha, ó, que eu não vou ter problema. O segredo é você não repuxar, não fazer ponto apertado. Porque mesmo que você fazer frouxinho, quando você terminar a carreira, ó, ele assenta e fica bem uniforme, bem certinho, tá bom? E aí, você vai descendo como se estivesse costurando, né? Como se a sua agulha de crochê fosse a agulha da máquina de costura, ó. Ela desce e sobe. Desce e sobe, tá? Aqui, pessoal, eu tô fazendo com fio encanto, como eu falei pra vocês, eu amei essa cor, super combinou com a tonalidade aqui do Max Color, mas você pode utilizar a mesma cor aqui, ó, do bico, que não tá muito longe, tá vendo, ó? Não está muito longe, a diferença é que esse daqui é um pouquinho mais metalizado, né? Mas a cor ali tá quase a mesma, gente. E assim, a gente vai dar a volta toda, fazendo essa leve costurinha, tá bom? Eu vou aqui fazer o meu e já volto com vocês. Certo, pessoal, trabalhei toda a volta. Olha como que fica, bem certinho. E você pode estar ajustando aqui, ó, dando uma regulada nos cantos, tá? Agora, para finalizar, ó, eu trabalhei até o meu último ponto, tá vendo? Agora, eu vou estar cortando. Dou uma puxadinha, deixo um tanto bom. Vamos utilizar a agulha de tapeceiro para fazer o acabamento final aqui, tá? Você passa aqui na agulha, tem esse primeiro ponto, né, que trabalhamos. Passa aqui e entra de novo na última laçadinha, tá? E sai lá pelo lado avesso, ó. E aqui você vai estar regulando, formando então aqui, ó, o último pontinho, tá? E vai ajustando certinho. Aí, é só virar a peça pelo avesso. Ficou aqui os 2 fios. Você amarra. Cuidado para não repuxar o da frente lá, tá? E aí, vai entrar a parte do acabamento. Essa parte, gente, é o seguinte, eu pego uma agulha mais fina. Essa daqui tá bem grossa, mas eu pego uma mais fina, ó. Volta aqui alguns pontos, pegando a laçadinha somente detrás do ponto, ó. Tá vendo, ó? Assim. Vou pegar esses 2 fiozinhos e vou puxar entre esses pontos. Passou entre os pontos, você vai cortar o excesso
e colar essa pontinha, tá? Isso também acontece com os demais, esses pontos que sobram aqui. Você vai escondendo e aí depois você corta o excesso. Aqui nós temos o leque, você pode trazer todos assim, ó, passando por trás desse leque. Vai buscando. Com a agulha de tapeceira é mais fácil, tá? Mas eu não tenho paciência de ficar passando um por um na agulha. Não sei se vocês também são assim. E eu vou com a agulha de crochê mesmo, ó. Escondo o máximo que eu puder. Não preciso amarrar ou dar nó, porque eu sempre finalizo, eu travo o fio, como eu expliquei pra vocês, ó. Escondeu tudo, pega, corta o excesso. Vou cortar aqui do encanto também. Pega uma colinha da sua preferência aí. E vai pingar aqui, ó, por debaixo dessas pontinhas. E vai assentando elas, para elas ficarem invisíveis, tá? E aqui do encanto é a mesma forma, passa por baixo da pontinha e assenta com o bico e vai ajeitando o ponto para esconder, tá bom? Bom, gente, agora eu vou fazer os demais, né, arremates que falta. E eu ainda tenho que fazer a aplicação da minha etiqueta. Eu vou estar passando o fio encanto nela, é essa daqui. É da Art Laser, tem o link aqui na descrição do nosso vídeo, caso você queira adquirir. Eu vou estar pregando ela, vou achar um local aqui bem legal e já venho mostrar para vocês como ficou a nossa peça, ok? Então, bora lá fazer toda a finalização. Ok, pessoal, já apliquei aqui, ó, a minha etiqueta, ficou linda. E, pessoal, esse americano aqui, ó, ele tá sem o acabamento aqui na borda, tá? Então, eu quis deixar como dica para vocês, se você não quiser passar o encanto aqui. Mas caso você queira, eu vou estar explicando agora. Eu já fiz aqui, ó, um teste nessa peça. Vai ter essas duas opções para vocês escolherem, ó. Deixa eu colocar bem certinho, ó. Essa peça, eu passei o encanto aqui na borda, tá? Então, eu deixei essa aqui para vocês verem como que ele tá sem e essa daqui com encanto. Agora, eu vou passar para vocês, ok? Você vai poder estar usando o encanto ou pode usar o fio, né, na cor mais forte, que a gente já veio trabalhando aí a parte do bico. E qualquer direção dessas, você vai dar início. Tá vendo aqui, ó, este leque, você pode entrar aqui, ó, nesse ponto baixo, tá? Entra aqui nesse ponto baixo, da mesma forma que iniciamos essa carreirinha pelo fundo da peça, você vai fazer o nozinho tradicional e vai buscar aqui o fio. Eu estou nesse ponto baixo antes do leque, e eu vou caminhar em cima de cada ponto, fazendo esse mesmo bordado, tá? Ponto sobre ponto, pode usar aí uma agulha mais larguinha para não repuxar, tá bom? Para quem tem o ponto mais justinho. E vai trabalhar sobre os 7 pontos altos. Iniciamos aqui no ponto baixo, correto? Quando você finaliza os 7 pontos altos, você vai se deparar com esse ponto baixo. Você entra nele e faz o bordadinho também, tá? E aqui embaixo, na carreira anterior, nós temos um ponto baixo. Você vai dar uma alongadinha no fio, vai entrar aqui nesse ponto baixo e buscar a laçadinha lá atrás. E aí sim você regula, para não ficar muito largo e nem muito apertado, tá bom? Passa para o próximo ponto baixo da carreira de cima, dá uma alongadinha também e sobe, tá? Subiu, você já vem aqui, ó, para os 7 pontos altos, vai fazendo trançadinho em todos eles, contornando, tá? Aqui tá um pouquinho difícil de eu manusear, porque eu estou com o tripé bem aqui na frente, mas você vai contornando dessa forma. E vai descendo até você encontrar com o ponto baixo. Chegou no ponto baixo, dá uma alongadinha bem leve no fio. Aqui tem o ponto baixo da carreira de baixo, você desce também e busca fazendo aqui o bordado. E aqui temos o próximo ponto baixo, busca também. E em seguida, os 7 pontos altos, ok? E assim, nós vamos dar toda a volta nesses leques no nosso trabalho, tá?
Lembrando que é opcional, você pode utilizar esse mesmo Max Color para fazer esse detalhe ou não fazer e deixar ele assim, sem esse acabamento, ok? Certinho, pessoal, concluído toda a minha volta na peça, olha como que fica com o bordado. Hoje a imagem tá um pouquinho escura, porque tá chovendo bastante, então meio que fica sem cor, né, a nossa imagem. Aqui, pessoal, na emenda, eu fiz a mesma finalização que fizemos nessa carreirinha. Você passa com a agulha de tapeceiro, puxa para trás e encontra os 2 fios. E aqui, ó, eu vou estar escondendo entre alguns pontos, vou estar cortando o excesso e colando, tá? Eu vou fazer isso e já venho mostrar as minhas 2 peças prontinhas para vocês. Ok, pessoal, finalizei a minha peça. Olha que linda que ela ficou. Ficou bem uniforme. Aqui vocês também podem fazer a técnica de blocagem, tá? Principalmente por causa dos biquinhos, para eles ficarem bem retinhos, senão eles ficam tortos, tá bom? Você vai ajeitando, fazendo a técnica de blocagem pelo lado avesso. Bom, pessoal, a nossa aula se encerra por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e não se esqueça de acompanhar também lá no nosso canal de vlog, onde eu vou estar passando sugestões de preço, sugestões de peças diferentes que vocês podem fazer com esse mesmo ponto, tá bom? Então é isso, um grande beijo, fiquem com Deus! Don't need someone to say